Olá, você está no podcast Vá Além. Eu não sei se você já sacou, mas a nossa ideia é que você vá muito, muito, muito além. E juntos nós vamos transformar. Nem te conto, hoje eu estou aqui com a Natália Lopes, Você uma das histórias mais inspiradoras que eu já ouvi. Para você você ter uma ideia, agora há pouquinho, só me concentrando para poder falar com vocês, já me veio uma energia, uma emoção enorme. Eu tive que parar um pouquinho para enxugar uma lágrima. E sabe o que isso quer dizer? Que esse programa vai ser abençoado para você mim, para a você Natália e para o seu você coração. você Bem-vindo você ao nosso podcast. Natália Lopes, que mulher bonita, linda, gente. obrigada. Muito especial. Eu estava aqui batendo meu pé, eu lembrei que não posso fazer barulho, mas eu tô com uma energia aqui. Que bom. Natália, essa mulher linda, de 35 anos, casada com Robson, mãe do Vini. Na realidade, ela não é só mãe do Vini, não, mas a gente vai explorar mais isso durante o nosso programa. Natália, uma Você honra ter você aqui, muito bem-vinda. Me fala de você, quem é você, mulher? obrigada pelo convite, amei receber o convite. Quem é a Natália, né? Quem é Natália? Natália, 35 anos, mãe do Vini, e de mais 2 bebês que eu perdi antes do Vini. Casada com o Robson agora quase 5 anos, que morava em São Bernardo e foi para o Rio de Janeiro viver uma nova vida, construir uma família, e fundadora do Voz das Mães. Sim. A minha vontade é perguntar, já vou perguntar, não aguento. Me fala do Voz das Mães. Voz das Mães ele nasceu depois que eu perdi 2 bebês, e na minha terceira gestação o Vini ele foi diagnosticado com 18 semanas com uma displasia esquelética tanatofórica, que é uma displasia esquelética letal. E aí teve um dia que eu estava tomando banho e questionando muito a Deus, né, o porquê tudo aquilo estava acontecendo comigo, e parece que veio um mapa mental, assim, na minha cabeça. E aí eu saí de lá falando: "Robson, a gente vai criar um projeto chamado Voz das Mães". Aí ele falou: "Imagina, esse nome já existe". Eu falei: "Não existe, eu já procurei no Instagram, não tem nada, já criei o Instagram e a gente vai". Eu falei: "Eu vou gravar um vídeo agora, contando o que eu tô passando com o Vinícius". E dali, Voz das Mães virou hoje uma referência na maternidade atípica, graças a Deus. E Que dali lindo. É interessante a Natália chegar na minha vida nesse momento, porque eu entendo que quem chega, chega para minha vida, né. E eu tenho aqui um projeto rolando, comentei um pouquinho aqui, com a Nath, virou Nath já. sim, não, com certeza. E se não virar nada, a gente tá em São Paulo. É, isso aí. Eu comentei que tem um projeto rolando, já falei para vocês, que é, para pais, para mães de colo vazio, E dali né. E o que que é isso? São as mães em que os bebês ficaram um pouquinho, ou um pouquinho dentro da barriga delas, ou um pouquinho no seu colo, algumas nem no colo, né, e já voltam de novo para as estrelas, né, para a casa do grande pai. E esse quando eu começo a conversar com a Nath, eu falo assim: "Nossa, parece que isso aqui se complementa". interligados, né. É. Conta um pouquinho pra gente sobre os seus 2 primeiros filhos, porque são seus filhos. Sim, com certeza. Meu sonho sempre foi ser mãe, então eu era louca por isso, e acho que quando eu e o Robson a gente casou, a gente, um dos objetivos sempre a gente sempre falou sobre isso, né, mas eu não achei que seria tão rápido. Eh, por coincidência do destino, né, eu tive que tirar, eu usava DIU, eu tive que tirar, e logo um mês, mais ou menos, um mês e meio depois eu descobri que eu estava grávida. Então, ao mesmo tempo foi um susto, né, porque nós empreendedores, nós somos sócios, além de marido e mulher, nós somos sócios, então já é aquela vida louca, e pô, beleza, tô grávida tal, super feliz. E aí eu lembro que na primeira vez que eu fui fazer a ultrassom, e eu sempre quis ser mãe, mas eu nunca tinha estudado muito sobre o assunto, né. E aí fui fazer a ultrassom, eu lembro que a gente estava muito feliz,
Quando eu fui fazer a ultrassom, a médica olhou pra mim e falou assim: "Ué, mas por que que você já tá fazendo ultrassom? É muito cedo ainda, a gente não sabe nem se vai vingar". E aí eu lembro que eu parei, eu ouvi isso, assim, ela não tinha nem começado a fazer ultrassom. Falei: "Como assim vingar?". Ela falou: "É muito normal, perder o filho e tal". Eu falei: "Nossa, que energia pesada essa mulher, sai fora, né". E aí ela falou: "Olha, eu tô vendo o saco gestacional, mas eu não tô vendo o embrião". E aí eu não entendia o que que isso queria dizer. Aí ela falou: "Então a gente não sabe ainda o que que vai se vai vingar, se vai dar certo a sua gestação, então faz o seguinte, volta daqui umas 2 semanas". Pô, o que que é falar isso pra uma Ah, pessoa que sempre quis ser mãe, voltar daqui 2 semanas sem saber o que ia acontecer. Eu lembro que eu saí de lá em pedaços, em pedaços. E aí eu chorava, 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 mas tudo bem. Passou-se um tempo, e aí passaram-se as 2 semanas, eu voltei num outro médico que no outro laboratório, eu falei: "Não quero nem mais essa mulher na minha frente". E aí voltei no outro laboratório, só que era da mesma rede e por coincidência era o chefe dela. e Só que aí eu eu estava com uma viagem marcada para Dubai a trabalho. E aí eu precisava saber se eu podia ir ou não, né, como que estava o bebê e uhum. tal. E aí ele com todo o carinho, com toda a cautela falou: "Olha, Natália, vai viajar, e aí a gente pode ser uma ovulação tardia, tal, vai viajar e depois a gente vê o que acontece". Só que assim, eu tinha desejo, eu tinha fome, a minha barriga crescia, tudo acontecia, os hormônios à flor da pele. E aí eu fui pra viagem acreditando muito que ia realmente ser uma ovulação tardia, alguma coisa que tinha acontecido e que eu ia voltar e eu ia ver o bebê. Então eu fiz enxoval lá, fiz uma comprei uma mala, fiz enxoval e tal, e tirei foto de grávida e tal, e quando eu voltei, assim, eu voltei numa segunda, na terça eu já estava fazendo ultrassom, e E aí aí ele eu falou: "Natália, realmente, é uma gestação embrionária". E aí ele começou a me explicar tudo como que era isso, né. E aí beleza. Paciência, tal, e aí eu tive realmente o aborto, né, então eu senti, eu não tive que fazer a retirada, né, Uhum, a limpeza, mas eu tive, foi uma das dores mais sofridas, tanto fisicamente como emocionalmente, né. uhum. Na segunda gestação já foi muito mais rápido, na segunda gestação eu descobri e uma semana, 2 depois eu já estava tendo sangramento, então, eu falo que eu senti muito da primeira vez, da segunda eu não senti tanto, porque eu acho que eu já estava com medo, já mas foi aí que uma vez chegaram para mim, acho que uns 15 dias depois que eu perdi, e falaram: "Natália, você tem que fazer uma constelação familiar". E aí foi quando eu fui fazer para entender o que estava acontecendo ali. E aí eu Sim. Vocês sabem, eu sou consteladora há muitos anos, né, e sim, nós olhamos para isso, muitas vezes as pessoas vêm buscar, né, as mães, os pais vêm buscar os porquês, sim. né, hã, E aí eu e ou aí eu que não aconteça mais. Mas nós precisamos entender que tem uma força maior que tudo exato. move, né. Então, eu entendo que o meu papel ali como consteladora é ajudar as mães, E os aí eu pais a entenderem que eles são pais e eles são mães desses bebês, exato. né, e que esses bebês têm um lugar certo, um lugar de amor, um lugar de carinho, de um primeiro filho, de um segundo filho, né. Isso faz sentido para você? Fez Total, sentido para você? total. Eu tenho meus bonequinhos até hoje que eu olho todos os dias para eles, com Aham. nome, com tudo. Sim. Pra mim fez muito sentido pra eu entender tudo o que estava acontecendo, Uhum. e aí ter realmente vontade de tentar o terceiro. E pra mim foi muito interessante, porque eu perdi os 2 bebês em questão de 3 meses. Eu engravidei, eu perdi, 3 meses depois eu engravidei, eu perdi, 3 meses depois eu engravidei do terceiro. Uhum. Então Sim. que aí foi uma loucura, né, porque eu falava tudo muito rápido, né, e ao mesmo tempo muito hormônio, foram 3 gestações muito rápidas, né, que aconteceram. E aí eu Me conta uma coisa, e aí eu hã, e aí eu os e aí seus eu 2 primeiros bebês, e aí eu você sente que eles te prepararam de alguma forma para o Vini que ia vir? Para a experiência? completamente, completamente. Eu acho que já mexeu já emocionalmente com muita coisa, né. E aí Eu eu acho que isso, não só para o Vini, mas para o Voz das Mães também, que eu acho que
É uma das coisas que não se fala na maternidade, né. A perda gestacional ela é muito tabu. A gente quer se comunicar, a gente quer falar sobre isso, mas ninguém fala. Tanto é que, assim, quando eu perdi o primeiro, eu não contei pra ninguém, contei pra minha família ali que tinha ficado sabendo. O do segundo, que foi quando eu resolvi fazer essa tatuagem, que eu escrevi "Tudo bem no tempo certo", foi quando me deu um estalo que eu falei: "Cara, eu preciso começar a falar sobre isso". E aí eu já me comunicava no Instagram, só que eu me comunicava mais por causa da agência que eu tenho de marketing digital, e aí eu comecei a falar sobre isso. Então eu postei a foto e contei que eu tinha perdido 2 bebês, e daquele momento meu Instagram choveu de gente, de amigas minhas, falando: "Natália, eu também perdi". "Ô Nath, eu também aconteceu comigo". Eu falo: "Gente, por que que a gente não fala sobre isso? Por que que a gente não conversa, sabe? Por que que a gente não ajuda outras pessoas que queiram engravidar e que vai acontecer pra ver que ela não tá sozinha?". Sim, é perfeito. Eu conversava um dia desses com um médico, trazendo o tema, né, tenho explorado bastante o tema, e ele trouxe exatamente isso, ele trouxe: "Marisa, tem muita gente, é muita gente. Então é muito mais comum do que se imagina". A minha médica fala isso, ela fala: "Não é normal, mas é comum". Isso, exatamente. É para também não ficar todo mundo já esperando que vai acontecer um algo, né, Exato. não é É. isto, não é isto. Mas também saber porque o que eu percebo muitas vezes com as mulheres que eu atendo, seja no consultório ou seja nas vivências, né, se vai para um lugar de só comigo, é muito, parece que é uma dor que só eu estou vivendo essa dor. É muito, e não é verdade, tem muitas mulheres vivendo essa dor. É muito. Exatamente isso. A gente tenta trazer no Voz das Mães muito sobre isso, né, porque a maternidade atípica, eu vejo que engloba não só uma deficiência, né, mas engloba toda mãe que acontece alguma coisa que é diferente com o filho. E é isso, é a gente trazer que não é só com ela, não é só com ela que acontece isso, e ela pode ser ajudada por outras mães também. É muito. Sim, eu quero declarar algo aqui, porque eu vou entrar num tema agora, num ponto dentro deste tema, que é o lugar dos pais nessa experiência. Eu tentei, convencer o Robson para ele estar também na entrevista, Ai, que mas difícil. ele declinou do meu convite. Robson é só dos bastidores. Ele disse: "Não, eu cuido dos bastidores". E foi muito lindo, porque a hora que ele chega aqui com a Nath, vou contar. Ele chega aqui com a Nath e ele diz: "Não, não, não, eu estou aqui atrás dela", sabe assim? E é este lugar que eu vejo dos homens, Sim. né, principalmente na dor da perda de filhos, porque É. os homens também perderam um filho, né. Um homem, ele também é pai, ele também perdeu um bebê. É muito. E eu costumo dizer que eu acho que os homens são muito generosos. Eles são muito generosos, porque eles entendem que a dor da mulher é maior, Uhum. né. É como se eles não se permitissem entrar neste lugar, porque eles têm que segurar a dor das mulheres, ajudar esta mulher a estar junto dessa mulher. É muito. Mas a dor de um pai. Ah, manda ver. A gente conversava muito sobre isso. Como foi para o Robson? Me conta. Cara, foi difícil, porque, assim, a gente é muito parceiro, né, a gente eu falo que a gente é sócio não só, na empresa, mas na vida, porque eu e o Robson, a gente vive 24 horas juntos. Então, a gente sentiu muito os 2 ali. Eu lembro que a gente tinha uma cachorra É muito. que foi a nossa primeira cachorra, que foi o nosso suporte ali, sabe. A gente ficava com ela um tempo e ela sentia a nossa dor, e a gente tentava, é lógico que, assim, o Robson ele demonstrou muito, chorou muito, sabe. Eu acho que a gente sentiu a perda, só que ao mesmo tempo ele queria me ver bem. Então, assim, como ele estava vendo que eu estava sofrendo muito fisicamente, ele queria ser isso, assim, ser o apoio de falar: "Não, calma, vai ficar tudo bem e tal". Então ia acabar É deixando a muito. dor dele um pouco de lado, É que já na muito. história do Vini foi completamente diferente, né, a história do Vini a gente foi muito os 2 juntos ali, mas com ele com a perda gestacional as 2 eu acho que a segunda talvez ele não tenha sentido tanto, porque ele não foi muito rápido, né. E aí a mulher por ter o sangramento, por ter as dores, tal, isso acaba sentindo, mas eu acho que sim, sente-se do mesmo jeito, né. Sim, sim, sem dúvida. Dentro da visão sistêmica das constelações, né,
É Nós muito vamos na direção do quê? De que a cura acontece quando realmente se vive esse luto. exato. Quando pai e mãe seguram junto, carregam junto, vivem junto esse luto. É mu então, às vezes a dor vai continuar, as saudades, o lugar, né, vai continuar, mas tem algo nesse coração que se acomoda. É verdadeiro para você? Sim, com certeza. Eu falo que, a dor de você, pelo menos comigo, né, de eu nunca conseguir pegar no colo, ter uma foto, ter um cheiro, uma imagem, é muito estranho, né, porque você é sentir falta de algo que você não conheceu, Uhum. mas que já existe um amor no primeiro minha mãe brincava isso quando falava assim: "Quando o positivo aparece, você vira mãe e tudo muda", e eu achava que era besteira. E é isso, então assim, eu tenho os testes das 2 gestações, eu tenho os testes guardadinho, eu tenho as coisinhas que foi a primeira roupinha que depois virou do Vini, que eu comprei, eu tenho ela guardada, então, são coisas que assim, eu nunca vou esquecer deles, eu nunca vou esquecer o que eu vivi ali naquela gestação. Mas que você entende o lugar dela e guarda e tá E ali você quietinha. continua mãe, você é mãe Exato, desses bebês. exatamente. É engraçado, né, porque a gente vai para o hospital e as pessoas perguntam, né: "Ai, quantas gestações?" É sempre 3 gestações de um filho vivo. Aí as pessoas Aham, se assustam quando eu falo isso. sim, "Pô, mas foram 3 gestações de um filho vivo." perfeito, legal. Ok, vamos entrar então no capítulo Vini, Isso é nações, um grande capítulo. um grande capítulo. Vem cá, vou até ler aqui. Displasia esquelética letal, é isso. A displasia esquelética tanatofórica, que ela é letal. Como foi isso? O que que você ouviu? Como isso chegou para você? No que você acreditou? Até 12 semanas, foi aquela gestação difícil, né, porque o medo de mais uma perda gestacional era muito grande. Aí eu estava com uma médica, que foi a médica que me acompanhou o tempo todo, e ela falou que, assim, ela brinca comigo até hoje, ela fala assim: "As 12 primeiras semanas foram difíceis", porque eu falava assim: "Eu preciso entregar os 3 meses que vai dar tudo certo e tal". E aí bateram os 3 meses, pô, felicidade. Descobri que o Vini era menino, fiz chá revelação, aquela coisa toda e tal. Eu já tinha o primeiro enxovalzinho que eu já tinha comprado para o primeiro, eu já tinha quarto. E aí só que isso durou muito pouco tempo, né, porque com 18 semanas, 5 semanas depois, a gente foi fazer a segunda morfológica. Primeira morfológica, tudo lindo, maravilhoso, e eu nem tinha aquele pensamento, né, que as pessoas têm o medo da primeira morfológica para ver se vai ter alguma deficiência e tal, e minha cabeça não estava nem nisso. E aí quando eu cheguei na segunda, minha sogra foi comigo, a prima do meu marido foi comigo, com uma filha de 10 anos, sabe, então estava todo mundo ali para conhecer o Vini e tal. E aí a gente estava fazendo a ultrassom e a médica falou: "Natália, eu preciso que você levante um pouco e tal, eu preciso medir ele direito". Aí quando voltou, continuou medindo, ela falou: "Olha, é o seguinte", na frente de todo mundo, falou: "Olha, é o seguinte, o Vini tem o teu filho tem uma displasia esquelética, que eu não sei qual é o tipo, mas pelo tamanho do tórax dele, por ser muito pequeno, ele não vai expandir, o pulmão dele não vai expandir, e ele não vai conseguir respirar quando ele nascer, ele vai morrer". A gente parou, assim, todo mundo, né, falou assim, e ele tem os ossos longos dele são encurtados, então ele vai ter nanismo. Meu mundo ele abriu, eu caí, e eu sou uma pessoa que eu odeio ser exposta. Hoje eu falo na internet e tal, mas ser exposta, assim, não eu me expor, né, ser exposta é muito diferente. E eu lembro que eu peguei meu celular, eu mandei uma mensagem para o Robson, eu falei: "Eu só queria sair daqui, eu só queria estar sozinha pra ouvir isso, que absurdo". E aí ela deu o laudo, o Robson só olhou pra ela e falou: "Doutora, eu só posso rezar?" Aí ela falou: "Olha, o que eu tenho são números". Ele falou: "Se você nem rezar, eu posso, o que eu vou fazer, né?" E eu lembro que a gente tinha marcado um café da tarde lá em casa com todo mundo. A gente saiu de lá já cancelando tudo, a gente entrou no carro, eu só chorava, só chorava, só chorava. Eu acho que foi o pior dia da minha vida, porque a gente não conseguia imaginar, né, como que isso ia acontecer, o que que seria isso, o que que é o nanismo, o que que é essa displasia, como que vai ser tudo isso? E aí eu falei com a minha médica, e minha médica já foi eu falei: "Maíra, eu quero uma segunda opinião", e aí a gente já foi pra uma segunda opinião.
que falou as mesmas coisas, só não viu o tórax dele tão pequeno assim, aí ele falou: "Olha, a displasia esquelética ela existe, o nanismo ele existe, mas eu não vejo que seja letal". Foram só 2 pessoas que falaram que não viam a letalidade. O nanismo, a deficiência, viam, todos eles viam. Só que a gente viveu assim de 18 até 37 semanas, né, nos Uhum. altos e baixos. E aí teve um momento e nesse meio tempo meu sogro faleceu. E aí eu vi o meu marido deitado no sofá todos os dias, assistindo uma televisão, assim. Aí teve um dia que eu falei pra ele, falei: "Olha, preciso que você vá pra terapia". Ele falou: "Não, é você que tem que ir". Eu falei: "Eu vou depois. Agora eu não quero mexer nessa besteira não, agora eu não quero mexer nesse assunto". Falei: "Vai você que eu preciso que você esteja bem emocionalmente", porque era o Vini, era o pai dele, eram muitas coisas que estavam acontecendo ali, né. Sim. E aí a gente viveu nessa até 37 semanas quando o menino nasceu. E ele foi para terapia? Foi, ô, Ufa! até hoje, agora estamos nos 2. Perfeito. Não, foi a melhor coisa que aconteceu para o nosso relacionamento, uma das melhores coisas que aconteceu foi a terapia para os 2. Isso não tem nem como não fazer. Esse é um ponto à parte, vou abrir um parênteses. Gente, uma parceria é isto, é a gente ouvir o que que o outro está dizendo para a gente, é a gente considerar o que o outro está dizendo. Porque muitas vezes, quantas vezes na vida da gente, né, a gente está ali com muita coisa, é muita dor, imagina É. isso, né. Então, tem hora que a gente precisa deixar alguém assumir o controle um pouquinho, falar: "Olha, vai fazer isso aqui, É vai", né. difícil, é Aham, difícil, mas a gente sim. precisa. Mas as mulheres têm a gente tem, assim, algo que a gente traz, assim, desde que nasce. A gente repete, 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 repete. É, Você repetiu muitas vezes? não todas. Ok, deu certo, deu certo. Os homens estão perdidos agora. É, mas é verdade, e eu acho que a gente, principalmente quando a gente vira mãe, a gente quer dominar a situação, né. E aí Uhum. uma das coisas que a gente fala muito na maternidade atípica é isso, que 80% dos pais vão embora, né. E aí, mas será que eles estão indo embora porque eles querem ir embora por causa de uma deficiência, de alguma coisa, ou será que é porque a mãe também não dá espaço para o homem, para o pai criar o filho junto? Então a gente também limita eles, né, a culpa não tô falando que eles também são os certos, mas, a gente também não deixa eles fazerem e agirem como pais também muitas vezes, né. Perfeito, perfeito. Eu diria que isso acontece inclusive, o contrário de atípico é típico, É, neurotípico. né. Isso acontece nos relacionamentos Sim, como um todo, já todos, é na uma maternidade questão. como um todo. Já é uma questão, né. Mas eu concordo plenamente, que era uma das perguntas que eu ia te fazer, se você observava que realmente isso acontece, que me dá a impressão que os homens não ficam de num grande número. Sim, É essa é isso verdadeiro? é 80%, 80%. 80%. Chega a ser acho que até um pouco mais de 80%, mas, na maioria das vezes, os pais quando descobrem uma deficiência não conseguem encarar junto com a mãe. Eu brinco que eu falo que a maternidade, independente dela ser típica ou não, a mãe ela não tem opção de escolha, Sim, é tá. verdade. E assim, o pai ele fala assim: "Ah, não quero dar comida hoje". Ele não vai dar. Ai, a mãe vai deixar o filho com fome? Não vai, vai lá e dá. "Ah, não Uhum. quero dar banho". Tá bom, a mãe vai lá e dá. Vai deixar o filho sem dormir sem tomar banho. Então a gente não tem opção de escolha. O pai tem. E o pai tem a opção de escolha de ir embora também. Mas muitas vezes o pai não pensa nessa mãe que vai ficar só com o filho, que às vezes não tem uma rede de apoio, que às vezes não tem com quem cuidar. Mas eu acho que ok, sim. Mas eu entendo que tem um ponto que você trouxe que é importante, que é o quanto que nós mulheres, de fato, a gente dá esse espaço, não é Sim, mesmo? não, e eu sou uma das pessoas que muitas vezes não dou. Isso é muito claro. Muitas vezes eu me peguei uma vez que o meu marido estava com a minha sogra em casa para cuidar do Vinícius, era 3 da manhã e meu filho começou a chorar e eu falei: "Não, não é assim que faz", meu marido falou: então faz você". Aham. E realmente, há pouco tempo eu fiz a mesma coisa, "Não troca desse jeito", ele olhou pra minha cara e falou: "Então faz você". Aí eu olhei e falei: "Não, não, 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 volta, retiro o que eu disse, volta, pode fazer você".
Porque é isso, eu acho que é um trabalho evolutivo dentro da gente mesmo, porque o Robson ele tem uma frase que ele fala assim, "O homem não é criado para ser pai, um pai presente". Aí ele fala: "Eu fui criado para ser o pai que sai às 7 da manhã, volta às 8 da noite, brinca 10 minutinhos, vai jantar e vai dormir". A mãe, a mulher já é criada para isso, né, o conceito: "Ai, vai ter filho, vai ser mãe, já brinca de boneca e tal", então já tem essa criação. E aí, o homem, muitas vezes, por não ter essa criação, acha que não precisa. E aí também não chega na mulher, que às vezes o cara também não quer, tem medo da mulher, ou não quer brigar e tal, e não fala, tipo: "Olha, não, deixa que eu faço, pô, eu sei fazer também. Eu vou fazer do meu jeito, talvez não seja o certo para você, mas é do meu jeito". Eu acho que a gente também limita muito eles. Eu acho que sim. Eh, eu não acho, tenho certeza. E eu sempre dou algumas dicas para os homens, eu digo: "Brigue, brigue pelo seu espaço, brigue que você é pai, brigue que você pode fazer do seu jeito, Sim. que o jeito da mulher não é o certo sempre", de vez em quando a gente está certa, mas que não é o certo sempre, e que às vezes não precisa ficar perfeito. Não, mas eu acho que também a mulher, quando ela vê um pai fazendo, ela olha e fala: "Nossa, que paizão, ele é muito bom pai". Gente, não, ele não é um bom pai, ele só tá fazendo o que ele tem que fazer. Eu vejo isso no Robson, às vezes, quando ele vai, a gente tem um combinado que é, na rua é ele que troca o Vinícius. Então ele vai pro trocador e troca. E aí ele pega a mochilinha e vai trocar, e aí a pessoa fica olhando assim, eu falo: "Gente, ele tá só fazendo". "Ah, mas ele que vai trocar?". "É, ele tá fazendo o papel dele, cara, ele é pai da criança". É verdade, daí a gente olha e fala: "Uau, "Nossa, que maridão". você deu sorte, É. hein". Por quê? Eu estava vendo o seu Instagram, o Instagram da, Voz das Mães, né, Uhum. e eu vi uma frase que eu amei nessa direção. Cadê, 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 cadê? Hã. "Marido não é rede de apoio". Da Camila Porto. É isso. Cara, a gente estava falando sobre isso, porque assim: "Ai, que bom, o pai vai pegar para levar o filho no hospital". Gente, é só obrigação dele. Tipo, não é um favor, não é rede de apoio que ele pode pegar para você ir para um shopping, para você ir fazer um cabelo, para você ir para uma academia, e depois você vai ficar com teu filho. Isso não é ser rede de apoio, ele só está fazendo o papel dele, nada mais do que isso. "Hoje eu vou dar banho, hoje eu vou te ajudar hoje, eu vou dar banho É. hoje". Não, isso não é ajuda, isso é só o seu papel. E quem é a rede de apoio? Ah, rede de apoio é mãe, rede de apoio é avó, mãe da mãe, né, avó da criança, rede de apoio são os tios. Acho que rede de apoio que eu acho que isso que é uma coisa muito difícil de se entender, e principalmente para a mulher. Eu sinto que: "Ah, eu preciso trabalhar, então a avó pode ficar, a tia pode ficar". Mas às vezes a pessoa quer sair com o marido para ir para um cinema, porque a gente esquece do nosso relacionamento, a gente esquece do nosso casamento. Então a gente precisa ir para o cinema, a gente precisa ir para um show. "Pô, não, deixa aqui teu filho, deixa que eu durmo com ele". Isso para mim é rede de apoio. É a mãe que acabou de ter o filho, a amiga vai lá para lavar uma louça. E as pessoas tem muito isso, né, as pessoas vão para ver o bebê, vão para ver gente, eu não preciso de ajuda para ficar com meu filho, só ficar com meu filho, às vezes eu preciso de ajuda para lavar uma louça, ou às vezes eu preciso de ajuda para você ficar com meu filho para trabalhar. Então para mim isso é ser rede de apoio. E aí tem a rede de apoio paga, né, que aí são as babás, a escola, e aí tem uma rede de apoio que é uma família que vai ali para você ficar um pouco ou para você poder trabalhar, e aí vai tendo essa troca. E até a rede de apoio paga, né, às vezes a gente precisa da rede de apoio que não é paga, para você confiar na rede de apoio paga. Exato, a babá do Vinícius, a primeira semana dela, liguei pra minha mãe e falei: "Mãe, eu preciso que você passe uma semana aqui em casa, ensinando ela o que que ela vai fazer, porque eu não tenho esse tempo, eu preciso trabalhar, eu não consigo", porque eu tinha mudado de babá, falei: "Eu preciso não consigo parar de trabalhar". E aí ela passou uma semana lá em casa explicando pra ela tudo que tinha que ser feito. Foi interessante o que aconteceu comigo quando eu estava vendo essa entrevista lá no seu Instagram. Daí eu li essa frase, né, marido na rede de apoio, daí em seguida vem, não, rede de apoio é avó, daí tios, e eu sou tia, Uhum. né, sou muito próxima de um sobrinho, eu fui aprendendo a ser tia ao longo da minha vida.
E eu sou muito próxima de um sobrinho. Quando você me colocou ali como uma rede de apoio, eu me imaginei nessa situação, Uhum. né, eu não vivia na minha família a história da maternidade atípica, né, nós não vivemos isso. E quando de repente eu me coloquei nessa situação, me incomodou um pouco, tipo, eu sou só o apoio, sabe, uma vontade de ser mais, uma vontade de se essa história acontecesse, que eu queria ser muito mais, foi isso que se movimentou dentro de mim. E daí desencadeou algumas coisas aqui, que muitas vezes eu percebo, tenho conversado com outras mães atípicas, entrevistada inclusive, que é um olhar para o tio, não sei se existe isso, a tia atípica, Sim. o tio atípico, Uhum. a avó atípica, o vô, porque nós somos neste lugar, nós também somos atípicos, Sim. né. E é importante porque a gente não sabe o que fazer. E eu percebo muitas vezes quando eu estou com alguma criança que eu não sei o que fazer. Então eu não sei se eu converso, se eu não converso, se eu cumprimento, se eu pego, se eu encosto, se eu chego perto. Recentemente eu quase fiquei carequinha, porque daí pegou meu cabelo, e o meu coração está transbordando ali querendo acertar. Aí você pergunta. É simples, é só perguntar: "Eu posso te ajudar em alguma coisa?". Então, por exemplo, a gente fala muito sobre isso, né, as mães algumas mães atípicas já falaram para mim assim: "Ah, o que que eu faço quando uma criança está com uma crise de autismo?". Ele é autista e está em crise. Cara, pergunta pra mãe: "Você precisa de alguma coisa? Você precisa de alguma coisa com você, com ele? Você quer ir pra algum lugar? Posso te ajudar?". Ou então, você quer somente ajudar, pô, se tem alguém na família, se tem alguém que você conhece, ou se tem alguém na rua, eu acho que a pergunta para entender o que que aquela mãe precisa, ela já pode te abrir um universo, porque pode ser a mãe que fala: "Não, obrigada, tá tudo bem", ou sim: "Olha, você pode fazer isso, isso, aquilo". E acho que isso é a melhor forma que você vai ter de ajudar, e eu acho que isso não só na maternidade atípica, como na maternidade como um todo. Eu acho que a pergunta para você saber daquela mãe como que ela precisa de ajuda é a melhor coisa. Tá, mas eu estou em um outro lugar aqui dentro de mim, quando ouço sua resposta, porque você aprendeu. Em partes, na teoria eu não tenho o Vinícius ele não tem um diagnóstico fechado até hoje. Então, na teoria o Vinícius não tem nada, na teoria. Vinícius anda, Vinícius corre, Vinícius fala, Vinícius faz tudo. Então a gente não tem, eu não posso me considerar como uma mãe atípica hoje. Uhum, Eu sou ok. uma mãe atípica pela minha maternidade atípica de não ter um diagnóstico fechado, de ter uma gestação completamente atípica. Mas eu converso com muitas mães atípicas que é sobre isso, é sobre você ter uma rede de apoio com uma criança com deficiência. Então eu aprendi a como lidar com as crianças, mas é muito de perguntar: "O que que ela gosta? O que Mas que às ele vezes eu gosta?". acho, Nath, às vezes eu acho que, eu já me peguei no lugar, às vezes, de sem jeito até de perguntar, Uhum. porque você tem medo de magoar, de Sim, machucar, de ser sim, invasivo, exato. né. É muito comum. Então, às vezes eu penso que talvez, se esse movimento até partisse desta mãe, às vezes, É, talvez deveria, tenha que né. ser um pouco esses 2 Concordo, lados, porque às deveria. vezes eu também percebo as mães de um lugar de: "Trate meu filho normal". Esta é uma É. criança, trate normal. Mas tem um movimento que é diferente. Sim. É porque eu acho que é tudo muito a maternidade atípica, as crianças com deficiência, é tudo muito novo. Sim. E a gente não sabe como lidar, a gente não sabe como falar. Então o que que tá certo e o que que não tá. Antigamente você falava que a criança era especial, hoje em dia não pode mais falar que a criança é especial, tem que é a criança com deficiência. Então, eu acho que tudo isso criam-se várias barreiras que aí quando chega na hora que você tá ali para conversar com a pessoa, às vezes você não sabe nem por tanto receio das coisas. Eu acho que é tentar trazer, e eu acho que isso para mãe também, mas que também não deve ser uma coisa fácil, né, porque você tá no dia a dia ali, é tudo muito desgastante, você já recebe tantos nãos que às vezes que a mãe às vezes tem medo também de como ela vai pedir uma ajuda e se ela vai ter uma negativa nessa ajuda. Então eu acho que a mãe acaba se sobrecarregando para dar conta de tudo, para fazer tudo, e às vezes não ter que pedir ajuda.
É, sabe, eu sinto aqui que do lado de cá, às vezes eu precisaria de um: "Olha, está tudo bem, ó, É. tudo bem, né, está tudo bem você não saber", Sim, porque eu acho que esse que é o ponto. sim, Está claro, tudo bem eu não saber, e eu não sei de fato. lógico. Então, e nosso encontro aqui, o convite de estar aqui com a Natália, o convite de trazer esse tema, é para que isto fique mais próximo de todo mundo. Este é o nosso objetivo. Sim. Para que falar sobre esse tema? Para que trazer essas experiências, histórias tão inspiradoras? Para que a gente possa aprender juntos, né? E falando em aprender, o que que você aprende com a Vini? Nossa, tudo. O Avini é minha fonte de energia. O Avini é tudo. Eu acho que eu aprendi acho que minha vida ela se transformou completamente depois que na gestação do Vini, tudo que aconteceu com ele, tudo que a gente teve que passar, e acho que o primeiro ano do Vini foi o mais difícil para mim, foi o ano que eu não sabia o que aconteceria com ele. Então eu fui entender muito tempo depois que eu vivi um luto durante um ano sem ter acontecido nada com ele, porque eu sempre tinha medo do que poderia acontecer com ele. E aí, o Voz das Mães quando o Voz das Mães nasceu, e eu comecei a conversar com mães atípicas, eu entendi que o Voz das Mães não era só para aquela mãe, mas sim para um grupo de mães, um grupo de famílias, que eu acho que é isso. É você aprender com as histórias dos outros, de como você pode ajudar, porque o Voz das Mães vem muito nesse papel. A gente fala que ele é para educar, informar e acolher todas as mães e famílias atípicas também, de até da mãe que está ali sendo entrevistada e contando o que ela vive, ela ter o olhar da família dela e falar: "Nossa, eu não sabia que acontecia isso, não sabia que era assim". Então é a gente expor que pode ter esse cuidado, pode ter esse apoio. Então isso vem muito é muito interessante porque eu aprendo, pô, todos os dias, são histórias ali que a gente para e fala: "Tá, eu tô reclamando da minha vida por quê?". Sabe, eu acho que são histórias inspiradoras, o Vini é completamente inspirador, o Vini é a criança que ele é iluminado, não tenho o que falar dele. É uma coisa que ele é muito calmo, ele é muito tranquilo, ele reenergiza a gente naquele pior dia, você chega, você ganha um abraço dele, te transforma. E eu acho que é demais, assim, quando a gente se permite, né, sair de um lugar confortável, Sim, né, entrar em contato com questões diferentes, diferentes do que a gente vive. sim. Eu aprendi muito vendo algumas entrevistas suas, né, eu me emocionei, eu chorei, eu posso dizer que eu saí mais humana Sim. daqueles contatos. Qual é o endereço do Instagram mesmo? Voz das Mães. Voz das Mães e do Ou podcast também? é youtube.com/Voz das Mães. Ok. Fala desse projeto pra gente. Cara, Voz das Mães ele hoje ele é um podcast, né, a gente tá com podcast, a gente usa muito essa parte da comunicação para realmente informar, acolher, educar essas mães, as famílias, a gente fala eu falo muito que, assim, tem pessoas que levantam várias bandeiras, né, então tem uma pessoa que levanta a bandeira do autismo, uma que levanta a bandeira da síndrome de Down, e a gente acolhe todas, a gente não tem diferença, a gente fala com a mãe. E uma coisa que me chama muita atenção é do quanto a mãe precisa falar, do quanto a gente sente que ela precisa falar, e quando acaba um episódio, as mensagens que eu recebo, o abraço que eu recebo, falo assim: "Nossa, eu não sabia que eu precisava falar tanto". Que é isso, é um desabafo, porque é muita coisa, é muita carga, é muita história, é muita angústia que se passa. Então, assim, eu falo com mães de todas as doenças possíveis e a gente tenta trazer essas diferentes doenças raras e explicar realmente o que que é, para a mãe que está gestante e receber um diagnóstico desse, não achar que vai ser o fim, não achar que vai ser o limite. Então ela pode olhar o Voz das Mães como o Voz das Mães, se Deus quiser, ele vai crescer muito mais para virar um portal. Porque eu acho que o que é mais difícil na maternidade atípica, né, uma das coisas, mas é você receber um diagnóstico e entrar no Google. E aí quando você entra no Google, você vê a pior coisa da vida, que é, na maioria das vezes, é a letalidade, que foi o que aconteceu comigo.
Então, o Voz das Mães ele nasceu justamente por causa da falta de informação, eu não conseguia conversar com nenhuma mãe que estava passando ou que tinha passado pela mesma situação que eu. E não que vai acontecer a mesma coisa, mas que é um conforto, é uma rede de apoio, sabe, é uma ajuda que você tem ali. E aí quando a gente percebe que mães se conectam e aprendem e ajudam umas às outras, a gente fala: "Esse é o objetivo". Então, você ouvir então que nem hoje eu tenho 2 pessoas que tiveram o mesmo diagnóstico que eu, que estão grávidas e que eu estou podendo ajudar: "Olha, vai procurar tal médico, vai por esse caminho", porque às vezes o próprio médico não te dá o caminho certo das pedras, porque nem ele sabe sobre uma doença rara, por exemplo, então ele não sabe como poder te ajudar. Então a gente está aqui para isso. E acho que sobretudo, né, para essas 2 mães que você traz com o diagnóstico, com o mesmo diagnóstico, você tem algo maior para oferecer para ela. O Vini, Exatamente, exatamente. Que o é e eu Vini. acho que, assim, não é nem sobre o filho estar vivo, mas é sobre a esperança e é sobre a fé. Eu falo que o Voz das Mães ele é guiado por Deus. Não tem nenhum episódio que a gente não fale sobre fé e sobre Deus, porque não tem como você viver numa maternidade atípica sem confiar nisso, né. Então a gente traz muito isso, e não sobre religião, e sim sobre a fé, que é o que segura e fortalece a gente em todos os momentos, que foi o que fortaleceu o Robson para lidar com tudo na gestação. Sim, e aqui daí a gente toca num ponto, né, delicado, sensível talvez, que é o quê, né, que é a medicina, os médicos, Sim, né. Porque nós entendemos que é necessário diagnóstico, é necessário números, a gente entende isso. Tem ali estatísticas, a gente entende isso, né, mas existe a fé, mas não é a palavra final. né, daí a gente vai para cadê a frase? Que linda, cadê? Ai, você sabe? Diagnóstico não é Diagnóstico fala, destino, fala, fala. diagnóstico não é destino, não mesmo. Porque se você pegar o diagnóstico que eu tive do Vini, que ele não sobreviveria ao nascer, e pegar a foto que eu tenho no meu álbum dele no meu colo, quando ele nasceu, então para mim essa é a frase que eu estampo em todos os lugares, que realmente não é destino. Medicina nenhuma tem como dar a certeza e eu falo, eu brigo, que eu falo que daqui a pouco a gente vai para outros caminhos, já entendi que a política não vai me ajudar nisso para a gente transformar em lei, mas deveria existir uma lei que Por enquanto. proíbe, não é nem com a não é nem com a lei mesmo, né, tem que ser com a organização dos médicos, né, Hum. porque você não pode falar que não vai haver vida após o nascimento, como você consegue dar essa certeza? Não existe como dar essa certeza. Então, assim, a gente já entrevistou a Aline, mãe do Léo, que foi a primeira traqueostomia feita intraútero, sabe, tipo assim, Que demais. são coisas, a medicina ela tá evoluindo muito, então você não pode dar a certeza que o filho não vai sobreviver quando ele nascer, tipo, não faz o menor sentido isso. Só que hoje eu parando para ouvir isso, então se eu tivesse grávida hoje e eu ouvisse uma coisa dessa, eu ia falar: "Você tá ficando louco, você tem que ser internado, você tá ficando louco, ponto". Então, porque para mim seria muito mais fácil, mas naquela época não era, naquela época eu ficava no: "E aí? Vai ou não vai? Vai ou não vai? Vai ou não vai?". Então é muito difícil ouvir que teu filho não vai sobreviver. E eles falam com certeza. Então é isso que me deixa mais assim, que eu falo: "Não, eles não podem falar uma coisa dessa". Eles têm que saber dar um diagnóstico, eles têm que saber ter uma empatia médica. A médica que me falou a primeira vez que meu filho não sobreviveria, ela tinha meu histórico que eu tinha perdido 2 bebês antes disso. Então e ela não teve empatia nenhuma quando ela foi conversar comigo. Então é isso que é uma das coisas que me deixa mais nervosa em relação a médicos. Eu falo: nem ouve o que o médico tá falando. Ah, o Robson uma vez ele chegou pra mim e falou assim: "Acabou, a gente não vai mais fazer ultrassom", eu ia toda semana, né. Aham. Ele falou: "Acabou". Não, se aí ele foi estudar há quanto tempo o ultrassom havia sido criado. Falou: "Quê? Não, não vamos mais fazer, a gente vai confiar e vai ver o que que vai dar". E aí foi quando a gente parou e confiou. Mas eu acho que assim, tem lógico que, infelizmente nem todo mundo tem o que a gente teve com o Vini, existem diagnósticos que sim, eles acabam
A criança acaba sendo, letal, a displasia, o diagnóstico dela, acaba não sobrevivendo, mas eu acho que o médico em si, ele não pode falar uma coisa dessa. Eu acho que o ponto aqui, né, Nath, é a forma. É, Eu acho que o ponto é a forma. Existem muitas formas de trazer isso, sim, com certeza. né. Eu lembro, eu fiquei viúva com 38 anos, e eu lembro de perguntando para o médico, né, que eu cruzei com ele no corredor, ele parou para, né, falei: "Olha, eu preciso saber de um tempo", né. Eu estava ali perdidaça, perdidaça, no meio do corredor, eu sabia de um tempo. "Ah, um mês e meio no máximo". Virou as costas e foi embora, É. virou as costas e foi embora. Então eu não estou questionando a informação, Não. né, embora na realidade foram 6 meses, né. Mas é isso, eu acho que eles falam com uma propriedade, então a gente ouve no Voz das Mães assim: "Ah, seu filho não vai durar 12 horas, não vai durar 24 horas". E aí você vê uma criança com 9 anos, Uhum. que falaram que ela não ia ficar 24 horas viva. Então eu acho que é isso, é o como falar, sabe, é você lidar, os médicos eles precisam aprender a lidar com essa informação e passar essa informação da melhor forma possível, você está lidando com seres humanos, com mães, com sonhos. A humanidade, né, É, é a humanidade. A gente não pode perder nunca a humanidade, não, não importa em que área a gente esteja, mas o que não dá é para perder o olho no olho, o que não dá é para perder a conexão com o coração, o que não dá é para a gente perder a humanidade. é verdade. Lindo, né? E me conta, quais são os sonhos para o Voz das Mães? Onde você quer chegar? Você, aonde você quer ir além, além e além? Já que Olha, estamos no vá além. não, a gente tem o mapa mental, ele ainda existe, realmente na minha cabeça, então a gente ainda tá tudo desenhadinho do dia que eu vi, assim. Então é ter o podcast como forma de comunicação, é ser o portal, então, o Voz das Mães, se Deus quiser, ele vai ser o maior portal sobre a maternidade atípica, de informação realmente, de ter quais médicos buscar, quais histórias ouvir, quais mães conversar, a gente ter realmente uma comunidade para as mães elas se acolherem e conversarem sobre os diagnósticos, e também termos médicos humanos para lidar com essa maternidade atípica que a gente sabe que tem. Então os profissionais corretos que não estão, a gente vê muita terapia que é muito pelo dinheiro, dinheiro, então a gente vê uma sala de produção e não é isso que a gente precisa de pessoas mais humanizadas para cuidar dessas crianças. E também, além disso, ter esse portal onde traga toda essa parte de informação, né, acolha essa mãe e realmente dê essa direção para ela. E aí o sonho maior é a casa do Voz das Mães, porque a gente sabe o quanto as mães elas, se perdem, né, no mercado de trabalho, na vida delas como mulher, então a gente quer ter uma casa onde ela vá para lá, possa levar a criança para ficar um pouco ali numa terapia ou fazendo alguma atividade e elas poderem cuidar delas um pouquinho também. Ai, que lindo! Necessário, Eu acredito que toda vez que a gente verbaliza, nós estamos tirando no mundo das ideias, estamos concretizando com um certeza. pouquinho mais. Acredito muito, confio muito. E qual é o legado que você quer deixar? Nossa, que pergunta difícil. Ah, eu acho que é pra mãe atípica entender que ela não tá sozinha. Eu acho que passar a informação para ela e ela sentir acolhida em todos os lugares, eu acho que é o maior legado que a gente pode ter pra mãe, porque a gente sabe que a mãe estando bem, a criança também vai estar bem, porque não adianta a mãe não estar bem, que ela não vai conseguir cuidar direito da criança também. Então, eu acho que, ter esse acolhimento com a mãe para ela sentir que ela não está sozinha, é o melhor que eu poderia ter, o melhor retorno que eu poderia ter. Lindo, Nath, adorei. Tem uma pergunta que não quer calar aqui, eu sempre faço para os meus entrevistados. Você se considera uma pessoa do bem? Pergunta difícil, né. Acho que sim, teve alguém já que respondeu que não? Eu acho que sim. Por quê? Acho que por querer fazer o bem para as outras pessoas, acho que para querer cuidar dessas outras pessoas.
Acho que isso vou tentar fazer o bem, né. É isso. E essa pequena provocação que eu faço aqui, é para que a gente comece a ter cada vez mais a coragem de tirar este "eu acho". Sabe esse "eu acho" que a Nath colocou aqui? De um modo geral, as pessoas colocam: "Eu acho que sim". Eu te convido a ter certeza. Eu te convido a encher o peito e falar muito mais: "Eu sou uma pessoa do bem". Porque se nós começarmos cada vez mais a proclamar isso de verdade, porque você é uma pessoa do bem. No seu entorno tem muita gente do bem. Como que esta mulher que eu acabei de entrevistar pode ter dúvida se ela é uma pessoa do bem? Talvez a gente comece a colocar a ênfase no lugar certo. Nath, prazer ter você aqui. Ai, eu adorei. Adorei também, né. Vou trazer de novo. Os convidados vão embora, eu fico um pouco apegada a eles. Eu sempre digo: "Vou trazer de novo", para a gente poder explorar mais tudo isso, aprender um pouco mais. Quero te agradecer. Imagina. Esse nosso contato já movimentou muita coisa dentro de mim, já aprendi bastante e oxalá cada um de vocês possam aprender um pouquinho mais dentro desta troca, dentro deste encontro. São encontros de alma, sempre. Com certeza. Obrigada. Quer deixar uma última mensagem? Quer deixar algo mais? Ah, eu acho que é isso, o diagnóstico não é destino, se você é mãe atípica, o Voz das Mães ele está aqui para te abraçar, para te acolher e para informar também sobre esse universo inteiro. E aí, é isso, a gente está aqui para aprender também, né. Lindo. A gente vai ficando por aqui. Uma delícia. Cada encontro, a ideia é que a gente aprenda e vá além, muito além. Além das nossas crenças, além das nossas limitações, além de tudo que a gente já sonhou, para que juntos nós possamos construir um mundo melhor. Eu te espero na próxima terça, às 20 horas, para que juntos a gente vá além. Beijo no seu coração.